Aí nós temos a imagem do deputado estadual Evaldo Gomes, presidente estadual do Solidariedade, seu Tássio Cruz, que se prepara para sair dessa eleição, mas muito fortalecido. Douglas, eu tive uma longa conversa hoje pela manhã com o Evaldo Gomes e ele falava sobre essas surpresas. Promete que o partido vai disputar colégios importantes no estado e também confirmou as convenções partidárias que devem ser realizadas em várias cidades onde o Solidariedade terá candidato a prefeito. A gente tem até a fala dele aí, de Evaldo Gomes, explicando essa situação pelos municípios e falando também sobre esse desafio. Eu diria, Douglas, que é um momento de tudo ou nada para o Solidariedade, essa eleição municipal. Se posicionando bem nos municípios, o partido chega fortalecido em 26. Cássio falou de uma entrevista do deputado estadual Evaldo Gomes. Nós vamos mostrar agora e na sequência eu ouço o João Magalhães e o Eliezer Rodrigues. Vamos acompanhar o que disse o deputado estadual Evaldo Gomes. Nós estamos num processo de pré-campanha, fazendo inclusive os lançamentos das pré-candidaturas na capital, mas também no interior do estado, e o otimismo é muito grande. Nós estamos muito otimistas, acreditando que a gente vai surpreender, fazendo aí um bom número de prefeitos, um grande número de vereadores, inclusive já há várias convenções já pré-agendadas, onde teremos aí a oportunidade em Oeiras, em Valença, na cidade de Palmeira do Piauí, em Palmeirais, enfim, em vários municípios, para que a gente possa aí deixar a nossa mensagem de otimismo e, sobretudo, o nosso apoio aos nossos pré-candidatos no interior do estado. João Magalhães, é visível a transição que fez o deputado Evaldo Gomes em termos de estratégia, né? Sim, certamente. E é interessante, e a gente até pode destacar, por exemplo, a cidade de Oeiras, que, dentre todos os municípios piauienses, me parece que é a maior cidade onde Solidariedade tem chances reais de chegar à prefeitura. Lá, doutor Ailton vai ser candidato pelo Solidariedade, aliança aí com o deputado Evaldo Gomes. Tem outros municípios aí em que o deputado também agora tem candidatos a prefeito. É uma mudança de estratégia na medida em que a gente olha para o grupo político do deputado Evaldo Gomes e a gente vê, de fato, lideranças espalhadas por todo o interior. Ele sempre teve votações, vamos dizer assim, baixas, né? Sempre é aquele deputado eleito ali nas últimas cadeiras, com uma das menores votações, mas agora ele passa a ter apoios de grandes lideranças em grandes municípios. Lá em Parnaíba também o Solidariedade lutava pela vice do doutor Hélio, não conseguiu a vice, mas tem um time realmente forte para vereador. Em outros municípios também o partido vem ganhando corpo. É de fato uma mudança de patamar do ponto de vista político. O deputado Evaldo Gomes, eu diria que sai daquela estratégia que sempre deu certo, mas que a gente tem dito que pode estar se exaurindo, para uma estratégia mais robusta, onde se tem um grupo político com mais lideranças e lideranças fortes nas maiores cidades do estado. E aí, aliás, esse novo salto com o resultado, obviamente com mais vereadores, mais vice-prefeitos, mais lideranças, coloca o Solidariedade na hora de sentar à mesa para 2026 com outra condição, né? Sim, Douglas, e é importante o Solidariedade, o deputado Evaldo e o seu grupo levarem a sério a eleição municipal deste ano, considerando exatamente a perspectiva para 2026. Em 2022, a eleição do deputado Evaldo já foi apertada, já foi realmente uma situação, por pouco conseguiu ser reconduzido à Assembleia Legislativa. Esse ano precisou repentinamente reorganizar a chapa do Solidariedade para a eleição municipal em Teresina, o que já tem ligação com a pré-candidatura à reeleição da sua filha, Fernanda Gomes, e, somado a isso, precisa crescer no interior para se viabilizar, pavimentar um caminho sólido para a eleição estadual de deputado estadual em 2026. Então, a etapa agora é fundamental para ele e o seu grupo político. E aí também fundamental para o projeto do Solidariedade, que é eleger um deputado federal também. Importante nesse projeto também. É um desafio colocado pela direção nacional.
Para não passar pelo que passou. Cláusula de barreira, tudo isso aí. Cláusula de barreira, Inclusive, se isso ocorrer, dá uma mudança de patamar para o diretório do Estado em relação aos outros. Porque nem todo Estado, obviamente, Solidariedade vai ter um deputado federal. Então, naquele Estado em que a sigla tiver um representante na Câmara Federal, é claro que naquele Estado o partido terá prioridade na hora de buscar recursos, né, de tentar se estruturar. Já tem um bom relacionamento com o Paulinho da Força, o deputado estadual Evaldo Gomes, e nesse contexto, então, vai virar uma vitrine do Solidariedade a própria do Brasil. Marília Reis, né, lá de Pernambuco, que é uma das dirigentes do partido, inclusive esteve recentemente aqui em Teresina, conversando com o Evaldo Gomes. Duas vezes, né, Cássio? Então, realmente é uma articulação do deputado Evaldo Gomes que pode aí resultar numa estratégia bastante positiva para ele e para o partido. O governador Rafael Fonteles fala sobre o lançamento dos jogos escolares e, rapidamente, diz que não definiu líder para a Assembleia Legislativa. É uma medida importante para a formação desses alunos e alunas e para descobrir grandes talentos que vão estar futuramente no esporte profissional. Então, todo o apoio do governo aos Jogos Escolares do Piauí. Estou muito feliz aqui de participar dessa abertura, dessa etapa final dos Jogos Escolares piauienses que acontece em Teresina. Para poder garantir atividades como essa, dos Jogos Escolares piauienses, mas também o esporte amador, o esporte profissional, colocando o esporte no orçamento, como fizemos com o CIESP, que vai ser semelhante ao CIEC, desburocratizando dinheiro para as atividades esportivas. Fomentamos o esporte nas escolas através do projeto da SEDUC Esportiva, SEDUC que vai exatamente garantir atividades esportivas dentro de todas as escolas estaduais e também apoiando o esporte profissional, como estamos fazendo com o caso do futebol. Já falamos da questão da liderança da Assembleia. É só rapidamente ouvir de cada um de vocês, mas bem rápido, a gente passar para a fala do secretário de Educação, Washington Bandeira. Os Jogos Escolares, uma espécie de, vamos lá, de Olimpíadas dos colégios, né? E efetivamente surgem talentos, tem vários casos de talentos que surgiram a partir dessa competição. Em que pese o fato dos nossos clubes serem um modelo associativo, né, Douglas, não ter aquele modelo que vem das escolas de formação como o americano, por exemplo, das universidades, mas um momento importante para esses jovens se aperfeiçoarem em um esporte que seja, né, mas também terem uma válvula de escape, né, para tantas situações sociais complicadas que a gente vive por todo o estado, né? Então eu diria que é uma válvula de escape importante. Só um outro ponto a se colocar quanto à questão do governador. Ele também, Douglas, comentou rapidamente a agenda em São Paulo, né? Ele esteve em São Paulo uma ampla agenda com empresários e confirmou que deve transformar essa agenda em quase que uma agenda mensal, indo uma vez por mês, pelo menos, a São Paulo para dialogar com esses empresários, intensificar a discussão, principalmente na atração de investimentos aqui para o estado nessa área de energias renováveis. Com os Jogos Escolares, João, e o Tasso trouxe um cenário interessante, que é o seguinte: já é cultural nos Estados Unidos esse trabalho que é feito, começa nas escolas desde o ensino infantil. Desde o ensino infantil. Então, há um olhar das escolas, claro, para a questão da formação do aluno, formação cultural, formação escolar, mas também da questão esportiva. Se o aluno apresenta algum talento especial, e lá nós temos jogos que são bem característicos, como beisebol, como futebol americano, enfim. Mas há essa preocupação que se estende por toda a vida escolar do aluno, né? Né, Douglas? O esporte, ele gera saúde também para os estudantes e é claro que no esporte o estudante tem acesso ali a questões de disciplina, o esforço, ele é reconhecido pelo resultado, então é uma série de fatores que de fato mostram que o esporte transforma a vida das pessoas. Quando você vai às escolas e incentiva que além do estudo o aluno tenha acesso à prática esportiva, você está mostrando para ele que na vida pessoal dele, ele também vai ter que ter disciplina, ele vai ter que treinar para obter bons resultados,
Quando ele obter um bom resultado, ele vai ser reconhecido através de uma premiação. Então, o esporte ensina para a vida, né? Se lá na frente ele vai se tornar um atleta de alto rendimento, maravilha. Mas, se ele não se tornar um atleta profissional, pode ter certeza que o esporte contribuiu para que ele tenha uma formação cidadã muito robusta. Eliezer, nós temos aí um duplo benefício do esporte, né? Quer dizer, aquele aluno, o João destacou muito bem, aquele aluno que apresenta inclinação para uma prática esportiva, sei lá, basquete, futebol americano, beisebol, natação, enfim, ele tem todas as condições de seguir. Claro, em alguns países com mais dificuldade, outros países com menos dificuldade, mas se destaca. Nem que, por exemplo, ele esteja aqui no Brasil e alguém dos Estados Unidos leva para lá, de outro país, Inglaterra, enfim. Mas, ao mesmo tempo, também, difícil você ter, eu pelo menos não conheço, né? Só depois que para, enfim, se desvia demais, mas, no geral, mesmo sendo um atleta de alta performance, aquele aluno que passou a vida inteira com uma ligação com o esporte, ele tem uma disciplina muito sólida em todos os aspectos, né? Com certeza, o esporte, as mais diversas modalidades, tem em si algum regramento, tem em si algum tipo de ensinamento no que diz respeito à convivência com o outro, ao respeito, a determinada hierarquia, a determinada personalidade. Então, são valores que agregam a formação do indivíduo. E outra, Douglas, nós estamos falando de esporte incentivado na rede pública também. Quando digo isso, falo pelo alcance aos mais vulneráveis, por essa possibilidade de se alcançar aqueles que muitas vezes estão expostos a outros riscos sociais. Então, traz uma certa segurança. Pode tirar um jovem, um adolescente de um caminho tortuoso. Imagine um jovem adolescente de uma área vulnerável que poderia ser absorvido pelo crime, mas através do esporte ganha um novo horizonte. Não tinha condição, por exemplo, de viajar e através do esporte vai representar Teresina, Piauí em uma competição a nível nacional. Viaja de avião, fica em hotel, faz contato, ou seja, abre um horizonte de possibilidades e dá uma nova perspectiva a alguém que poderia ser simplesmente absorvido pela ociosidade do crime, esse caminho mais obscuro. Então, todo investimento no esporte é bem-vindo. A gente continua falando de educação, porque o secretário de Educação, Washington Bandeira, vai falar agora sobre o novo ensino médio que foi aprovado no Senado. São Washington Bandeira, o secretário de Educação do Estado do Piauí. Aprovado o ensino médio lá no Senado e ele comentou sobre o assunto. O Piauí ele está muito alinhado, né, com essa discussão, porque aqui nós vamos universalizar o tempo integral. Então nós temos carga horária necessária para fortalecer a formação geral básica e, ao mesmo tempo, implementar disciplinas inovadoras, o ensino profissional e tecnológico. Então nós acreditamos que a proposta, como ela foi construída pelo Ministério da Educação, agora no Senado, vai voltar para a Câmara, deve ter algumas alterações, mas a proposta original, né, que foi aprovada na Câmara, ela atende muito bem a nossa missão, ao nosso propósito aqui no Piauí, e acredito que atenda também aos outros estados. Essa universalização a universalização das escolas de tempo integral, inclusive anunciada bem antes da aprovação do ensino médio pelo Congresso, pelo governador Rafael Fonteles. Anunciou isso há muito tempo. Mas, para a gente encerrar o jornal O Dia News de hoje, nós vamos ouvir o vereador Venâncio Cardoso. Já se fala, inclusive, na eleição para a presidência do Parlamento Municipal, cita-se o nome dele, enfim, mas esse Samuel também, aliás, esse Samuel é candidatíssimo, né? Não tem nem o que discutir, natural. E eu acho que não vai haver nenhum problema. A reeleição dele vai ser uma reeleição natural, normal, né? E o vereador Venâncio Cardoso... Tem que construir as condições, Douglas. Tem que construir as condições. Tem que ver o prefeito também eleito.
depende do prefeito eleito, mas eu acho que... Eu acho que o Enzo tem as condições políticas de ser eleito presidente, independentemente do prefeito eleito. Eu também acho. Porque ele tem essa capacidade de conversar com todo mundo. Se for Fábio Novo, o prefeito eleito, ainda pra melhor, ele. mais fácil para ele. Mas se de repente Silvio Mendes ganhar a eleição, ele tem as condições de ir lá buscar determinado apoio, até pela relação que ele tem com o próprio Jeová Alencar, que era vice, e que são duas pessoas que possuem uma relação. Ele apoiou o Jeová para deputado. Tem uma relação de confiança. E tem um detalhe nessa história também. Ninguém vai começar, mesmo o doutor Silvio Mendes ganhando, ou o Fábio Novo. Se for Fábio Novo, tudo bem. Como disse o João, é aliado. Sendo Silvio Mendes, eu não ia querer começar com conflito com o parlamento, como foi agora 4 anos de conflito praticamente. Exato. Nem que lá na frente você separe os caminhos, mas no início é uma coisa mais próxima. Mas o vereador Venâncio Cardoso disse que pensa em nenhum momento disputar a presidência da Câmara Municipal de Teresina. Nenhuma tratativa. O que o Fábio mesmo já colocou é que a gente espera, elegendo uma bancada aqui, que o Enzo continue como presidente da casa. É a única tentativa que tem. O resto é muito pedido de voto para, no momento oportuno, para que a gente possa ganhar a eleição de novo. Isso aí ninguém está discutindo agora, não. A gente tem que primeiro convencer as pessoas na eleição a votar na gente para a gente voltar para casa. Não sei, ninguém conversa agora, não. Para casa, o vereador Venâncio colocou aí, não sendo eleito, você volta para casa. Tem 2 casas, né? Pode voltar para casa, casa residência, como casa parlamentar, né? Enfim, eu acho que ninguém quer sair do parlamento. Mas bem rápido aqui para a gente encerrar, temos aqui, inclusive, o Eliezer, foi o Eliezer ou foi o Tassi, tem que construir as condições. Foi o Eliezer. Olha, o vereador Samuel tem que construir as condições. Já o João bateu uma tela, olha, entre Enzo e outro, independentemente de prefeito, ele tem as condições para se reeleger presidente da Câmara. Tasso Guz, sua opinião? Eu acho que em Silvio eleito, totalmente improvável, Venâncio, né? Sequer na disputa. Enzo é esse nome que consegue aliar, né, os ambos, né, os ambos candidatos, mas eu não descartaria, Douglas, um nome do PRD em caso de vitória de Silvio Mendes. O partido hoje é aliado a Silvio Mendes, mas dificilmente fica na oposição caso o Silvio ou Fábio Novo vença. E é um mas só um detalhe, Tasso. Vamos lá, o Silvio Mendes ganha a eleição, o PRD passa para Silvio Mendes. O PRD, ele entra na disputa de hoje com quantos vereadores? Hoje, no parlamento, tem 8. Vamos ver quantos vai eleger, né? Mas... Tem 8. Na opinião de vocês, no melhor dos cenários, elege quantos? Acho que 5, 4, 6. 4, eu diria 4. O Eliezer fala em 4, o João 4, o Tasso vai 6. 5, vamos lá, 5. Vamos botar 5. A média. Vamos botar 5. É uma bancada considerável, Sim. né? Ele vai disputar a maior bancada com o PT, vai disputar com quem mais? Acho que PT, né? PT e PRD, vão ser a federação, né? O MDB também caminha no sentido... Mas o MDB eleger 5 é difícil, né? Quando eu falo em condições, Douglas, é o vereador Enzo se reeleger bem e ajudar na eleição de outros 3 ou 4 parlamentares. Mas eu acho que o Enzo, o vereador Samuel, ele é o ponto de interseção aí, porque, como vocês lembraram bem, quer dizer, ele é aliado a Fábio Novo, mas se Silvio ganhar, ele é o ponto de interseção ali, porque ele é muito próximo a Jeová. Então, ele tem essa ligação que facilita esse diálogo com o Silvio Mendes. Então, quer dizer, essas condições aí, se não tiver, por exemplo, do lado de Silvio Mendes, caso Silvio Mendes ganhe a eleição, batendo o pé e indicando um candidato, vou escolher candidato tal, vou indicar, vou apoiar e tal. Se não houver isso, ele disse, não, vamos deixar o parlamento se resolver. E eu acredito que não haverá, porque se ele for se intrometer, vai dar problema. Então dizer assim, vamos deixar o parlamento se resolver, vocês se organizem, conversem e escolham a mesa diretora. Pronto, aí já é um... E a gente tem aí, Douglas, paz, eu né? colocaria umas 5 legislaturas em que o Palácio da Cidade não dita o nome. Desde quando Jeová venceu Firmino Filho, através daquela manobra e conseguiu chegar à Câmara, a gente tem sucessivos presidentes da Câmara saindo de acordos da Câmara, sem o Palácio da Cidade influenciando. Não sei se será esse o próximo, mas esse pode ser o caminho. Lembrando que 15 votos com Jeová, com Silvio, com quem for o prefeito, está eleito presidente da Câmara, maioria simples.